Boa noite, pessoal. Com grande alegria, mais um dia de bate-papo, mais um dia de troca de informação. Estou muito alegre por conta de ter esse excelente profissional de referência para poder bater um papo com a gente aqui. Mas, antes de tudo, nós vamos assistir uma vinheta para que vocês se sintam à vontade. Quem nunca entrou no canal, seja muito bem-vindo. Nós somos o canal Recuperação em Foco, estamos sendo transmitidos simultaneamente pelas plataformas Facebook e também pela plataforma do YouTube. Essa live fica gravada. Se você não conseguir os conteúdos agora, posteriormente vai ter acesso. E aí, depois que nós terminarmos a live, também eu vou oferecer para o Dr. Carlos na íntegra, para ele colocar nas redes sociais deles, tá bom? Então, que vocês sejam bem-vindos. Vamos lá para a vinheta. Agora sim, com grande gratidão, que hoje eu, como idealizador do canal, recebo o Dr. Carlos Henrique Costa, além de todas as atribuições que ele já vai se apresentar, é um dos ABAdianos, como eu. Então, faça as honras, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, Jairo. Um prazer, uma honra estar com você. E como é bem interessante na vinheta, nós estamos unidos por um propósito de promover saúde, para ajudar na prevenção da dependência química, mas também no tratamento, na recuperação em foco daquele que é dependente químico. E hoje vamos falar sobre a nicotina, né? Essa dependência, essa droga que eu costumo dizer, poderosa, perigosa e traiçoeira que é a nicotina. Pois esse tema foi escolhido à mão por nós, né? A gente estava discutindo ainda em relação ao que falarmos aqui, o que trazer para vocês. E aí, com a identidade do Dr. Carlos, do envolvimento que ele tem com esse tema, decidimos, enfim, trazer essas informações quentíssimas aí para vocês em relação ao tabaco e agora o cigarro eletrônico, né? Que são as modalidades e dispositivos de fácil acesso, inclusive dos adolescentes. Doutor, já nos apresentamos, agora queria que o doutor falasse um pouquinho o porquê de caminhar nessa direção do tabagismo e defender essa ideia que o tabaco também é droga. É interessante, viu, Jairo? A minha relação com o tabaco, ela é de muito tempo, é desde o meu nascimento. Meus pais contam a história que eles estavam na faculdade e se conheceram pedindo um cigarro para o outro. Naquela época, nós tínhamos mais de 35% da nossa população fumante. E essa aproximação veio do cigarro, deu namoro e deu casamento. E aí eu estou aqui por causa do cigarro, né? E depois, como cardiologista, muitas complicações em decorrência do uso do cigarro. Então, eu me interessei sobre esse tema para levar conhecimento, né, sobre o tema, ajudar os meus familiares, muitos que eram dependentes de nicotina, e os meus pacientes também. Então, essa relação vem de muito tempo, antes mesmo da faculdade de medicina, mas, sem dúvida nenhuma, eu fui perceber o tamanho da encrenca, o tamanho do problema, quando eu
fui trabalhar, principalmente em emergência cardiológica, UTI, atendendo pacientes fumantes, infartados, com AVC, com infecção respiratória, com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema, câncer, as complicações que o cigarro trazia para aquelas pessoas. E aí, quando eu estava lá na emergência, na UTI, eu estava tratando as complicações do cigarro. Eu vi que eu estava chegando tarde demais. Eu precisava trabalhar também na prevenção, ajudando o fumante a parar de fumar antes que ele adoecesse e, antes ainda, alertando a população, principalmente os nossos jovens, para que não comecem a fumar, porque a nicotina, como eu disse, uma droga poderosa, perigosa, traiçoeira e sedutora, e atrai muitos jovens, infelizmente, que depois vão pagar um preço muito caro. Perfeitas colocações. Obrigado até aqui, doutor. E a primeira pergunta que eu já estava meio preparando aqui para o doutor é o seguinte: existem políticas públicas envolvendo a articulação da prevenção do tabaco? Como que eu tenho acesso? Tenho acesso ao SUAS, tenho acesso às outras categorias de dispositivos e de aparelhos para que eu possa ter essa introdução primária de prevenção ao tabaco? Sim, sim, Jair. Olha, o Brasil ele é modelo para o mundo no controle do tabaco, graças a políticas públicas, à legislação e também à questão da saúde pública, que oferece ajuda para o fumante parar de fumar. Então, nós temos toda a questão de legislação. Hoje é proibido fumar em ambientes de uso coletivo, fechados. Nós temos a questão da proibição da propaganda do cigarro, as advertências sanitárias que vem lá no maço cigarro escrito que aquele produto, quando consumido, provoca infarto, derrame, câncer, dependência, morte, impotência, está tudo escrito lá, graças a essas políticas públicas que nós conseguimos avançar ao longo desses anos. Hoje, felizmente, nós temos a proibição do consumo, do comércio, do comércio da propaganda do cigarro eletrônico. Então, uma série de medidas de políticas públicas no controle do tabaco. Na minha opinião, nós precisamos avançar um pouco mais na prevenção, principalmente nas escolas, que é uma oportunidade que nós precisamos ter, uma missão, é uma obrigação nossa de cuidar dos nossos jovens, adolescentes, crianças, alertando dos riscos do consumo do tabaco. Então, nós temos muito que ainda caminhar. Felizmente, também temos o SUS, que oferece tratamento gratuito para quem quer parar de fumar. Oferecemos medicamentos, oferecemos terapia em grupo. Então, é toda uma estrutura que ajuda o fumante a parar de fumar, mas também temos uma atenção e uma preocupação muito grande no foco da prevenção, para que as pessoas, os jovens principalmente, não comecem a fumar. Perfeito. Aqui em Campinas, no qual eu resido, o Recuperação em Foco ele tem uma abertura num colégio bem presente aqui, eu diria, de longa data, de abertura de uns 40 anos, mais ou menos, que é o Colégio Bento Quirino, e nós tivemos algumas falas com os professores em alguns episódios, e a gente já está articulando outro movimento, porque o Recuperação em Foco tem várias frentes. Uma das frentes é essa que nós estamos aqui agora, divulgando o nosso trabalho, divulgando o nosso conteúdo e a nossa informação para as pessoas, e através dessa informação também promovemos o acolhimento. Né? Você que está aí nos assistindo, tem as suas dúvidas, chega até nós, né? Daqui a pouco eu divulgo o canal lá do Instagram do Dr. Carlos Henrique, e você está a total disponibilidade aqui para que você consiga mesmo tirar suas dúvidas, compartilhar conosco ideias, trazer artigos, enfim, nós estamos abertos para esse tipo de coisa. E as outras frentes do Recuperação em Foco também é levando um pouco da prevenção nas escolas, né? Então, por detrás do Jairo, por detrás do nome Recuperação em Foco, existem mais ou menos entre quase 40 profissionais atuando diretamente e indiretamente nas escolas,
oferecendo para os professores treinamento e oferecendo para os alunos a possibilidade de conhecer cada transtorno, cada problemática, e assumirmos, de fato, uma responsabilidade de sermos um canal de informação, né? Aonde nosso tempo hoje, eu acho que o Dr. Carlos vai concordar comigo, todas as demandas, elas necessitam de ser acolhidas e serem orientadas. Muitas pessoas têm vários tipos de dúvida e permanecem na dúvida, muitas das vezes. Não tem uma vergonha, não tem um acesso, não tem um profissional de perto para poder orientar e acolher essa dúvida e transformar, dar possibilidade de vida e saudável para a pessoa, né? E nesse âmbito do tabagismo, eu concordo com o doutor, é uma droga, e é uma droga de difícil retirada, eu diria. Porque eu também já vivenciei esse tipo de contexto, não só outros tipos de drogas, mas o tabaco, em um momento muito grande, se fez presente na minha vida. E depois que eu fui entender que eu precisava, de fato, me ver abstinente de todas as substâncias, eu percebi que o cigarro era uma das coisas mais problemáticas para isso. Parabéns, viu, Jairo? Porque esse trabalho de educação em saúde é um trabalho que salva vidas, né? Então, e outro ponto importante, né? Você trazer o seu testemunho aqui. Quando você estava falando, eu estava lembrando do Dr. Drauzio Varela, que ele fala também que ele ex-fumante, né? E ele sabia ali dos problemas do cigarro e a nicotina deu trabalho para ele também conseguir se libertar dessa dependência. Hoje, ele, junto conosco, junto com você, comigo e tantos outros, levanta essa bandeira, como você mencionou, de controle do tabagismo no nosso país. Então, parabéns, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a informação, e você usou uma expressão muito importante, o acolhimento. Hoje, com as mídias sociais, as pessoas têm acesso à informação de qualidade. Então, que bom que você está fazendo esse trabalho, que bom que a Recuperação em Foco abre as portas, leva essa mensagem do caminho, tanto da prevenção quanto da recuperação. Perfeito, perfeito. Pessoal, vou dar uma pausa aqui, doutor. Quero agradecer as pessoas que estão entrando. Tem algumas regrinhas para que você venha lá pelo Facebook. Muitas pessoas falam que o Facebook está obsoleto, mas eu acredito que é muito funcional ainda para poder divulgar essas nossas expectativas de informação. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, na tarjeta, você que está vindo pelo Facebook, você tem que clicar no meio da nossa telinha aqui, vai aparecer uma outra tela, direcionando você para poder fazer o mínimo ali de uma inscrição no streamyard.com/Facebook, que daí você faz o seu comentário, vai aparecer a sua foto e o seu comentário, sendo boa noite ou a sua dúvida. Então, essa é uma regrinha do Facebook, para que você participe conosco. E você que está vindo aqui pelo YouTube, normal, faça os seus comentários, como a Edinália está fazendo aqui. Boa noite, Edinália, obrigado pela tua presença. A Marta Lima é uma grande parceira, também está em recuperação a longo prazo. Obrigado pela tua presença também, Marta. Daqui a pouquinho a gente abre para as outras pessoas darem boa noite. Doutor, o senhor mencionou que o Brasil ele é aí uma das referências, né, no controle do tabaco. Quais são os avanços que hoje a gente pode deixar claro para as pessoas que está acontecendo? Olha, eu já mencionei, no passado, quando eu me formei, nós tínhamos 35% de fumantes na década de 80. Hoje, gira em torno de 10% e com tendência de queda. Então, isso mostra que as políticas públicas do controle do tabaco têm dado resultado. E a gente pode analisar, mas o que deu resultado? O que funcionou tão bem? Uma das estratégias que mudou a história natural foi a proibição da propaganda, porque a propaganda ela influencia a cultura. Todos nós vamos lembrar das propagandas do cigarro, eram belíssimas, né? E com slogan marcante, e as pessoas infelizmente, acabavam seduzidas
por aquele ideal de beleza, sucesso e liberdade que eram apresentados nas propagandas. Então, a propaganda está proibida. Isso ajudou muito. Também as advertências no maço de cigarro, alertando dos riscos, dos perigos do consumo desse produto. Também isso ajudou. A gente sabe, não quer dizer que o fumante vai parar de fumar por conta daquela imagem, mas ninguém vai começar a fumar desconhecendo os riscos. Então, isso tem um papel muito importante. Outro avanço sensacional foi a oferta na saúde pública, no SUS, de tratamento gratuito para o fumante deixar de fumar. Então, isso também é extraordinário. Aqui em Jundiaí, nós completamos ontem 16 anos do programa no município de Jundiaí, já atendemos mais de 10 mil fumantes e o nosso índice de sucesso é elevadíssimo. E nós utilizamos aqui a estratégia da terapia em grupo, oferecemos suporte, acompanhamento e medicamento para tratar a abstinência. Tudo isso seguindo o modelo do Programa Nacional do Controle do Tabagismo, do Ministério da Saúde, seguindo as diretrizes das sociedades médicas, tanto nacional quanto internacional, medicina baseada em evidências científica que ajuda muito o fumante a parar de fumar. A nossa essência lá, Jairo, é através da ajuda mútua, é a terapia em grupo. Então, eu sempre digo o seguinte, o fumante chega lá com a mão estendida pedindo ajuda, ele, no processo terapêutico do grupo, ele se compromete a estender a outra mão, oferecendo ajuda. Então, com essas duas mãos ocupadas, ele não vai ter mão para levar o cigarro na sua boca. Perfeito. Se condiciona ali numa situação de elo, né? Eu peço e ofereço. Então, muito bom. Muito bom. Marta está perguntando aqui, doutor, né? Qual a especialidade do doutor e se o senhor é de Campinas? Ô, Marta, obrigado pela participação, pela pergunta. A minha formação inicial é de cardiologista. Eu sempre digo que eu tinha um sonho, viu, Jairo e Marta, de andar de ambulância atendendo paciente grave, UTI, era isso que eu gostava e foi isso que eu fui fazer no início da minha carreira, trabalhando em emergência cardiológica e UTI. Depois eu percebi que os pacientes que eu atendia na emergência, muitos tinham crise de pânico, de ansiedade, e procuravam emergência cardiológica achando que eles estavam infartando ou tendo um AVC, e na verdade era crise de ansiedade. Então, fui buscar uma formação em terapia cognitivo-comportamental para que eu pudesse abordar o ser humano de uma maneira mais integral, focando não apenas o coração como músculo cardíaco, mas o coração no sentido das emoções, da alma daquele ser humano que está precisando da minha ajuda. E depois fui também me especializar em medicina do trabalho, onde eu tive a oportunidade de focar, de trabalhar e implantar programas de dependência química, tabaco, álcool e outras drogas em empresas também. Então, eu atuo tanto no serviço público quanto no serviço privado, nessas 3 áreas: cardiologia, medicina do trabalho e também promovendo saúde mental. Que bom, que baita currículo, né, doutor? E uma experiência bastante agradável no sentido de ter passado por todo o processo, desde a ambulância e até hoje, né, oferecendo possibilidades para as pessoas em saúde mental. De grande valor isso, está de parabéns pela tua condição e responsabilidade em si de trazer todo esse conteúdo, né? Doutor, uma outra pergunta. O que é o cigarro eletrônico? Porque, assim, de um tempo para trás, ouvia-se dizer que o cigarro eletrônico era, de certa forma, um inibidor do tabaco e que você ia ser consciente em diminuir o teu volume de cigarros. Isso realmente acontece? E o que é um cigarro eletrônico? Como funciona esse dispositivo? Olha, interessante, Jairo, o cigarro eletrônico ele é um dispositivo eletrônico de liberação de nicotina. Então, essa é uma questão importante. Qual que é o papel do cigarro eletrônico? Liberar a nicotina. E como você mesmo mencionou,
ele foi apresentado inicialmente como uma estratégia que supostamente poderia ser menos prejudicial ao cigarro tradicional. Então, muitas pessoas, infelizmente, acabaram seduzidas ou atraídas por esse dispositivo com essa falsa mensagem ou imagem de ser menos prejudicial. O que a gente tem percebido, os estudos aí, é que ele é tão prejudicial quanto o cigarro normal, e um slogan muito interessante é que cigarro eletrônico é cigarro e cigarro mata. Então, é simples assim. É um dispositivo eletrônico de liberar nicotina e extremamente prejudicial à saúde também. Infelizmente, o que está acontecendo? Os nossos jovens, eles estão seduzidos pela curiosidade, pela questão da tecnologia, tem os estojos do cigarro eletrônico muito bonitos, atraentes mesmo, e acabam seduzindo os nossos jovens, os adolescentes principalmente, e depois que começa a utilizar a nicotina, aí tem todo o mecanismo de dependência, que é físico, psicológico e comportamental, e depois para sair, como você mesmo mencionou, a nicotina é uma das drogas mais difíceis de se tratar, mais difícil do dependente se libertar. Então, uma preocupação muito grande, inclusive da própria saúde pública, como você mencionou, o Brasil avançou muito nesses últimos anos com relação ao controle do tabagismo, mas nós estamos muito preocupados com o avanço do cigarro eletrônico no nosso país. Você vê, o cigarro eletrônico é proibido, o comércio e o marketing, mas está crescendo assustadoramente o número de usuários de cigarros eletrônicos no nosso país. Então, alguma coisa está errada. Uhum. E eu tenho observado, doutor, essa questão muito entre os jovens. Eles são tão atrativos, esses dispositivos, que as mães, os pais talvez nem conheçam a quantidade de layout que eles oferecem. Uns parecem canetas, outro parece apontador, outro parece um pendrive. Enfim, tudo isso está no estojo do teu filho. Tudo isso está no dia a dia do teu filho, está no pátio das escolas, que antigamente eram usados para poder trocar uma ideia em relação a uma matéria, discutir alguma coisa, uma dificuldade que estava tendo ali com um professor numa roda de conversa. Hoje não. Hoje os adolescentes vão para um canto e fazem uso disso como se fosse algo natural. O tal do vapor, né? O vaporzinho. Mas de vapor não tem nada. Isso tudo tem de poder destrutivo e viciante muito grande e grave, né? Exatamente, e você foi muito feliz na sua colocação, porque é tudo muito novo para todo mundo, para a sociedade. Esse produto, ele, como eu disse, ele é proibido, então as pessoas desconhecem, inclusive, né, os pais, muitas vezes os professores, até os profissionais de saúde, desconhecem esse tipo de dispositivo. Eu mesmo já atendi alguns pacientes que pararam de fumar e fui presenteado com o dispositivo que ele deixou de usar. E cada um é de um jeito. Ele como eu falei, você também mencionou, são dispositivos diferentes, muitas vezes atraentes para o jovem, porque a curiosidade do jovem, a questão da tecnologia, e, infelizmente, estão caindo nessa armadilha do cigarro eletrônico. Uhum. Eu quero mencionar aqui para vocês uma curiosidade, e talvez seja curiosidade de vocês que estão nos assistindo, e é uma informação muito importante. Se o doutor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, doutor. De acordo com a resolução de número 46, de 28 de agosto de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é proibida a comercialização e a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, entre eles cigarros eletrônicos. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, então, reforçando, e a Anvisa fez essa revisão e reforçou a proibição da importação, a proibição do comércio e a proibição da propaganda desses dispositivos no nosso país. O que é surpreendente é que, infelizmente, a mídia social virou meio de propaganda, influencers que acabam divulgando e comercializando esse tipo de dispositivo através da internet. E, inclusive, sem qualquer
tipo de controle, regulamentação, qualquer pessoa, infelizmente, acaba tendo acesso, crianças, adolescentes, menores de idade, acabam tendo acesso a esse tipo de produto. Mas a Anvisa, ela proibiu isso por quê? Porque não há evidência de segurança do consumo desse produto. Então, ela fez uma proibição preventiva. Porque os estudos, eles demoram muito tempo para chegar. Os poucos estudos que nós temos em mãos já provam evidências suficientes de problemas. Nós tivemos os relatos da EVALI, essa doença inflamatória do pulmão, inflamações graves do pulmão, inclusive levando os pacientes jovens para a UTI e alguns, infelizmente, morreram em função de uma insuficiência respiratória provocada pelo uso dos dispositivos eletrônicos. Então, precisamos tomar cuidado, precisamos estar atento. Felizmente, a Anvisa manteve essa proibição no intuito de proteger a nossa sociedade, principalmente proteger os nossos jovens adolescentes. Uhum. Olha, a Marta dizendo lá, concordo plenamente com o senhor. Hoje dei uma palestra para jovens e a maioria usa cigarro eletrônico. Uma lástima. Parabéns, Marta, por estar conosco nessa jornada de proteção da saúde, promoção da saúde, proteção dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Nós precisamos levar essa informação de que isso é muito perigoso e prejudicial à saúde. Perfeito, perfeito. Doutor, uma pergunta agora, que talvez as pessoas tenham alguma dúvida. Quantos cigarros de papel são comparados a uma única sugada num cigarro eletrônico? Tem um parâmetro para a gente entender um pouco melhor? Na verdade, existem muitos tipos variáveis de dispositivos eletrônicos e cada um tem uma determinada quantidade de nicotina. Então, não dá para a gente ter um parâmetro fiel e exato de quanto de nicotina essa pessoa está utilizando em comparação com o cigarro. O que a gente sabe é que esses dispositivos eletrônicos, eles acabam vaporizando micropartículas, partículas muito pequenas, que penetram muito mais facilmente, rapidamente no pulmão, absorvendo mais nicotina e causando a adicção, a dependência, numa intensidade muito grande. Então, é uma novidade, né, esses dispositivos, mas a gente sabe que tem essas características. São nanopartículas, muitas vezes, partículas muito pequenas que facilmente passam pelo pulmão, chegam na circulação e vão agir no cérebro, causando a dependência. Então, é muito perigoso mesmo e é preocupante o aumento do número de pessoas que estão usando, estão caindo nessa armadilha do cigarro eletrônico. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver outros comentários aqui. A Marta disse que perguntou a cidade, porque tem um sobrinho médico em Campinas, Carlos Torres, oncologista. Olha que legal, colega de trabalho. É verdade, o oncologista, né, Marta, que trata aí muitas das complicações do cigarro, que são os diversos tipos de cânceres provocados pelo cigarro, câncer de pulmão, que é altamente letal, 90% dos casos de mortes por câncer de pulmão estão relacionados ao cigarro. E tem também a questão do fumo passivo, que também provoca graves problemas para a saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Jairo, 1 milhão de pessoas morrem todos os anos vítimas de exposição passiva à fumaça do cigarro. E desse 1 milhão, 60 mil são crianças que não fumam, mas convivem com o fumante respirando aquela fumaça tóxica do cigarro. Então, infelizmente, é um outro dado estatístico e alarmante dos malefícios do cigarro para a nossa sociedade, para a nossa população. Perfeito, doutor. Também, antes da gente ir para mais uma pergunta do nosso script, o valor da nicotina aquecida é diferente da nicotina fumada no cigarro de papel? É interessante, porque
Qual que é a diferença aí, né? A nicotina aquecida, ela não tem a combustão. O cigarro de papel, a diferença é que tem a combustão. A combustão é a queima do tabaco. E então essa diferença existe mesmo. Então nós temos um dispositivo chamado monoxímetro. O monoxímetro ele mede a quantidade do monóxido de carbono no ar exalado pelo fumante. E aí dá para a gente ter uma noção do grau de intoxicação que essa pessoa tem com o cigarro convencional. No caso do eletrônico, não tem monóxido de carbono. Então, não é o parâmetro. Aí, a doutora Jaqueline Shows, ela tem um ambulatório que ela faz, então, a medida da nicotina, da cotinina, que é o metabólico da nicotina, na urina. E aí dá níveis elevadíssimos de nicotina nos usuários do cigarro eletrônico. Então, o tipo de liberação da nicotina é diferente. Então, no cigarro tradicional, a combustão, no cigarro aquecido, no eletrônico, não há essa combustão. Mas o resultado é o mesmo. O resultado é a absorção via respiratória dessa substância que causa dependência e todos os outros prejuízos, malefícios para a saúde que a gente conhece. Bom, Christian também está aqui com a gente. Christian ele é um dos idealizadores de um canal também de muita informação em relação à dependência química, o nosso transtorno, né? F19, que nós possuímos hoje, entendemos o processo do F19 e andamos na vida cotidiana, tendo nossas responsabilidades diárias, e entendemos que isso tudo estacionou em um momento, e hoje a gente tem a total ciência disso, isso que é bacana. Então, obrigado, Christian, de estar aqui com a gente também, prestigiando o nosso momento. Uma outra pergunta, doutor. Os cigarros eletrônicos, a dependência que ele causa, é uma dependência agressiva no sentido claro, ele causa vários malefícios, mas a dependência se tivesse um termômetro de agressividade de uso de drogas, né? Aonde o cigarro eletrônico estaria nesse nível? Só para a gente entender. Rogério, bem interessante a sua pergunta. Na minha opinião, ele estaria no top número 1, top 1 ano. Por quê? A gente sabe que a nicotina é uma droga das mais fáceis de ficar dependente e das mais difíceis de se libertar. E o dispositivo eletrônico, como eu falei, é uma maneira muito simples de uso da droga, da nicotina, fácil acesso, ele está ali na mão a qualquer momento, qualquer hora, e, como eu disse, são micropartículas que penetram facilmente no pulmão, causando a dependência no seu efeito no cérebro, no sistema nervoso. Então, o que é interessante perceber é que a nicotina liberada no dispositivo eletrônico, ela tem um alto poder de induzir a dependência física, psicológica e comportamental. E esse mecanismo de dependência é que muitos tentam utilizar o cigarro eletrônico como alternativa, inclusive para tratar o dependente de nicotina, e o que a gente vê pela nossa experiência e também alguns estudos é que não trata, porque ele mantém a dependência. Ele mantém o ritual do uso de nicotina, ele mantém a liberação da nicotina de um modo que mantém a dependência física. Não trata a dependência física. Então, o tratamento da dependência da nicotina é o preconizado nas diretrizes nacionais e internacionais. Nós temos muitos medicamentos comprovadamente eficazes no tratamento da abstinência, na dependência da nicotina. Então, o cigarro eletrônico ele não é um tratamento, muito pelo contrário. Ele é a origem, ele é a causa da dependência. Então, isso é importante ser dito também. Trazendo essa questão e fazendo uma junção de fatores, eu trabalhei muito tempo em comunidade terapêutica, doutor, e clínica especializada no trato da dependência química.
E eu percebo que muitas das clínicas permitem o acesso ao tabaco e isso de fato me incomoda. Até comunidades terapêuticas assim de referência são coniventes ao uso do tabaco no meio do tratamento, né? Então o sujeito ele entra de fato pedindo ajuda ou numa maneira não tão amorosa nas condições de involuntário, mas ele dá de cara com um projeto terapêutico pelo qual ele vai ser envolvido, né? E vão ter pessoas assim para entender o processo singular dele e também no coletivo, porque a doença de dependência química afeta o coletivo e o individual. Eu preciso entender o que eu preciso fazer, mas eu também preciso entender o que nós, como dependentes químicos, precisamos fazer. E aí, esse sujeito, ele entra nessa disponibilidade de tratamento, mas ele não se vê livre do tabaco. E isso me incomoda demais. Como que poderiam ser feitas algumas articulações, tanto em clínicas especializadas, que daí eu estou falando de clínicas que são assessoradas pelo convênio da Unimed, enfim, e também comunidades terapêuticas que têm ajuda governamental, né? Mas como que o doutor vê possibilidades de articulação para tirar esse tabaco de dentro dessas instituições ou não? Muito, muito interessante, Jairo, a sua colocação, a sua discussão. Eu entendo o seguinte, me marcou muito um caso que eu tive muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, na empresa. Ele participou conosco no programa que nós tínhamos. Ele tinha problema com álcool e tabaco. Então, ele bebia e fumava. Nós conseguimos tratar o alcoolismo dele, ele parou de beber, mas ele continuou fumando. E esse paciente ele evoluiu com câncer de garganta, câncer de laringe. E ele sofreu muito desse câncer, ao ponto que a esposa mesmo relatando, no final da doença dele, ela dizendo: doutor, eu torcia para ele morrer porque eu não aguentava mais ver meu marido sofrer. E ele morreu por causa do cigarro. Então, eu fiquei pensando, puxa, nós salvamos esse paciente do alcoolismo, mas nós não tiramos ele do tabagismo e perdemos esse paciente. Então, não dá para a gente tratar metade, a gente tem que tratar o todo. Eu entendo que a gente pode escalonar. Então, vamos tirar o álcool, as outras drogas e depois o tabaco. Nós podemos fazer isso, mas nós precisamos tratar o tabagismo. A gente não pode permitir que a pessoa continue fumando, porque ela vai continuar doente, vai continuar dependente, com risco de morrer. Então, ela se liberta das outras substâncias, mas morre, sofre e adoece por conta do tabaco. Então, a gente precisa ter esse enfoque. Mas a gente também precisa entender que muitas vezes as pessoas têm alguns pensamentos sabotadores, dizendo: eu me livrei do álcool, me livrei da cocaína, me livrei da maconha, mas o cigarro eu vou ficar porque é menos prejudicial. É a mesma história aí do cigarro eletrônico. É prejudicial e precisa ser tratado. E aí você falou muito bem, precisa ser tratado também no aspecto do tabaco. E, felizmente, no caso do tabaco, nós temos recursos excelentes. Então, a mesma proposta da terapia em grupo, da terapia cognitivo-comportamental, que é utilizada para o tratamento do álcool e outras drogas, também é utilizada no tabaco. Com a vantagem que no tabaco nós temos medicamentos muito eficazes para tratar os sintomas de abstinência. Então, eu concordo com você, a gente precisa estar atento, levar essa informação dentro das comunidades terapêuticas, da importância de tratar o tabagismo desde o princípio. Senão, corremos, inclusive, o risco de pessoas que vão lá para tratar alcoolismo e outras drogas e acabam iniciando o hábito de fumar pelo convívio com as pessoas na comunidade. Então, esse é um outro problema também que a gente precisa estar atentos. Então, eu concordo com você, nós precisamos tratar o todo, nós não podemos tratar uma parte só. Perfeito. E o que mais eles alegam, doutor Carlos, é que eu vivenciei, eu estou dizendo de que eu vi isso acontecer,
é que eles falam assim, pô, se a gente não permitir, a nossa entrada de pacientes vai ser reduzida. Então, a demanda não vai ser suprida pura e simplesmente para não permissão de tabaco nesse tipo de ambiente. Então, aonde está a nossa consciência? Né? Será que visa mesmo realmente o trato dessa questão importante e ver o sujeito de uma maneira nova de viver realmente? Ou submetendo esse fulano a ter acesso ao tabaco, e faço jus ao que o doutor falou, que ele vem para tratar o álcool e outras drogas, mas ele sai com uma outra dependência. E aí essa dependência pode sim levá-lo a ter uma recaída posteriormente. Então... Exatamente, eu concordo com você e eu vejo a importância da promoção da saúde plena, que é o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. E aí, na saúde plena, não cabe o tabaco. Então, não dá para a gente tratar só uma parte da dependência, nós precisamos tratar o todo, né? E promover essa saúde plena. Então, precisamos, sim, ajudar essas pessoas têm múltiplas dependências, né? A dependência cruzada, tabaco, álcool e outras drogas, tratar o todo. Perfeito. Doutor, vou dar uma pausa aqui. Eu quero agradecer o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, ele é um colunista do UOL e ele nos promoveu a estarmos aqui nessa modalidade de dissipação de informação através desse canal do StreamYard e dessa possibilidade que nós temos de discussão, e nos oferece a oportunidade de sermos transmitidos a mais de 197 países pela TV Erc Omnis. Então, quero agradecer a pessoa do Dr. Marcelo, que nos oportunizou para que a gente pudesse só colher dados aqui, e aí ele tem a própria equipe que faz o translator da onde vai ser transmitido. Então, é de grande valor, né? Todo esse conteúdo, toda essa expressão do doutor, todo esse carinho que o doutor tem para a prevenção, né, das pessoas, e promover também a saúde mental como um todo. Obrigado, doutor Marcelo. Olha que a doutora Miriam também é uma das pessoas que articulam, peça fundamental aqui do canal Recuperação em Foco. Ela diz assim: doutor, se puder falar um pouco sobre o tabagismo passivo, quais são os riscos e prejuízos? Há possibilidades desse se tornar um dependente ativo? Obrigado, doutora Miriam, pela pergunta, e é muito interessante a sua pergunta. E eu vou contar a minha história, né? Como eu falei no princípio, que tudo começou lá, meus pais namorando com o cigarro, e eu cresci vendo meus pais fumando e cresci como um fumante passivo. Desenvolvi problemas respiratórios por conta disso, e felizmente eu não experimentei o cigarro porque eu já tinha um problema respiratório. Mas o modelo dos pais fumando, dos professores, dos adultos fumando, incentivam a criança a experimentar o cigarro. Então, isso que você perguntou é verdade. Há possibilidade desse fumante passivo se tornar um dependente ativo? Há sim, por conta de modelar o comportamento daquele adulto que está fumando. Então, a gente lembra, né, os mais antigos aqui, como eu, lembram que na nossa infância tinha um cigarrinho de chocolate. E eu adorava aquele cigarrinho de chocolate e ficava imitando os meus pais do modo que eles faziam, né, aquele ritual para fumar. Então, por quê? Porque quer modelar, quer imitar aquele comportamento. Então, há um risco, sim, daquele fumante passivo se transformar num fumante ativo pela influência do meio ambiente que ele se apresenta. Perfeito. Obrigado, doutor, pelas colocações e pelos esclarecimentos. A Ednália também faz uma outra pergunta. O que o cigarro eletrônico pode causar em outras partes do corpo do ser humano? Obrigado, Ednália, pela pergunta. Então, o cigarro eletrônico, ele
como o cigarro tradicional, ele vai provocar lesões nas vias respiratórias, então provocando doença respiratória, inflamação dos brônquios, inclusive inflamação grave dos brônquios, pode levar a enfisema, a bronquite crônica, predispõe às infecções, porque tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro tradicional, o que eles fazem? Eles prejudicam o mecanismo de defesa do organismo. O pulmão ele é revestido por cílios. Esses cílios eles ficam batendo para limpar o pulmão, proteger o pulmão dos vírus, das poeiras, das bactérias. E o cigarro, ele, infelizmente, danifica esse sistema de defesa do organismo, predispondo às infecções, que também é uma importante causa de morte no fumante. Há também as lesões à distância. Por exemplo, o cigarro eletrônico tem estudos comprovando inflamação dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de infarto e de AVC. Então, ele inflama o vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo inflamado ele pode causar obstrução e entupimento do vaso, provocando infarto e AVC. E os estudos sugerem, e claro, nós precisamos de mais estudos, a possibilidade do câncer provocado pelo cigarro eletrônico. Então, o câncer ele é uma manifestação que ele é tardia. Então, nós precisamos observar por muito mais tempo. Certamente, todos os indícios sugerem que o cigarro eletrônico também seja cancerígeno. Então, assim como o cigarro tradicional, o cigarro eletrônico vai desenvolver as mesmas doenças e as mesmas causas de morte do cigarro tradicional. Muito bom, muito bom. Pessoal, tá na tarjetinha aqui, você que tem aí o intuito de saber um pouco mais das nossas frentes, da nossa agenda de entrevista, a nossa equipe vai te atender por esse número aí. Então, acesse, se você tem alguma condição, algum profissional para indicar para nós aqui, para que a gente possa desenvolver um bate-papo. Nós estamos articulando um dia da semana para promover uma discussão de caso. Quem sabe você que está aí nos assistindo é um profissional da área, já desenvolve esse tipo de trabalho na rede social, vem fazer parte conosco, né? Acesse o número aí que está pelo WhatsApp, você vai ser muito bem acolhido e orientado através da nossa equipe, tá? Doutor, tem mais uma pergunta aqui, não, eu acho que mais um comentário, a Francine Campolin, eu tive o prazer de conhecer o material dela na rede social e quero trazer para cá também para poder bater um papo com ela. Olha o que ela fala. Boa noite, trabalho no SUS com dependência química e sou a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Tabagismo no meu município. Parabéns por essa discussão. Tá aí, né, o que nos satisfaz, eu diria, né, doutor, é essa questão que nós não somos sozinhos aqui. Existem pessoas que também têm essa preocupação, não é só no nosso município, no caso do doutor em Jundiaí, no caso o Recuperação em Foco aqui em Campinas, mas em outras tantas cidades, outros tantos municípios que são, sim, preocupados com essa questão e do envolvimento da pré-adolescência, da adolescência e juventude e aí adultez, levando essa questão do tabagismo. Então, se nós pudermos dar as mãos realmente, como a Francine está vindo aqui fazer esse comentário, e nós entendermos que nós não estamos sozinhos, né, a nossa parte vai ser bem sucedida, né, doutor? Olha, muito interessante. Parabéns, Francine, pelo seu trabalho. E quando eu falo do Programa Nacional do Controle do Tabaco, dos avanços que nós tivemos e do excelente resultado que nós temos, é porque alguém faz. Alguém como a Francine, que está lá na linha de frente, está lá no município, atendendo o cidadão, o fumante. Essa pessoa é que dá esse resultado. Isso que a gente precisa elogiar. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei o quanto é difícil, mas eu sei também o quanto é importante. Olha, a Francine deve saber, Jairo, o quanto é gratificante para a gente quando o fumante se liberta da dependência do cigarro. Eu costumo dizer que quando eu era recém-formado, o que me dava muita satisfação quando eu conseguia ressuscitar um paciente de parada cardíaca,
conseguia abrir a coronária de um infartado, conseguia tirar aquele paciente com insuficiência respiratória, com edema agudo de pulmão. Isso era o que me dava satisfação tratar um doente grave. Agora, como eu estou trabalhando mais na prevenção, ajudando o fumante a parar de fumar, ajudando o dependente químico, o que me dá satisfação é quando a pessoa diz que está sem fumar. No nosso grupo, Francine, Jairo e todos vocês, nós aplaudimos quando o fumante para de fumar, reconhecendo todo o mérito, todo o empenho, toda a dedicação em vencer essa dependência, essa droga que é tão difícil de vencer. Mas nós precisamos, você mencionou várias vezes aqui, oferecer o acolhimento. O fumante ele precisa de ajuda, de apoio, de cuidado, de acompanhamento, de acolhimento. Nós precisamos estender a mão, abrir o nosso coração. Acolhimento é abrir o coração para ajudar esse fumante. Caminhar com ele lado a lado. Nós precisamos dar suporte e amparo para esse fumante parar de fumar. Senão ele não consegue. Sem ajuda, menos de 5% de fumantes conseguem parar de fumar. Isso quer dizer que a grande maioria precisa da nossa ajuda, como a Francine faz no município dela, coordenando o programa do SUS, um programa gratuito, um programa da saúde pública, que, como eu falei, é modelo e exemplo para o mundo inteiro. Uhum. Olha que interessante, trazendo alguns dados que o senhor já está mencionando, né? A maioria dos brasileiros apontam experimentação e curiosidade como principal motivação para consumir os dispositivos, que não podem ser vendidos no país, a gente já falou aqui. Aproximadamente 1 a cada 4 jovens de 18 a 24 anos no Brasil, ou seja, 23,9%, já utilizou de alguma maneira o cigarro eletrônico. Então, olha os dados que a gente está trazendo para que vocês consigam aí confirmar tudo isso, tá? E tá no Google, se vocês quiserem googar aí, vocês têm todo o acesso a esse tipo de informação. E aí, pesquisas mais ampliadas, e aí eu quero fazer a menção também da ABAD. A ABAD é a Associação Brasileira que entende toda essa dinâmica de álcool e outras drogas, trazendo possibilidades de informação muito assertivas, de alta qualidade e de muito gabarito. Então, vocês que querem acessar aí esse conteúdo também, vocês fiquem à vontade. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta para o doutor aqui. Estou bombardeando hoje, né, doutor? Muito bom o nosso bate-papo, estou adorando. E como você falou e mencionou essa estatística agora, que preocupação, né? Como é preocupante o quantos jovens já estão experimentando isso. E tem todo um relato da indústria do tabaco que ela fala o seguinte: olha, nosso papel é apenas apresentar a nicotina para as pessoas. O resto a nicotina faz. O que a nicotina faz? Causa dependência. Então, essa é a grande questão. Então, as pessoas vão experimentar, iludidos ali, querendo saber como funciona isso, e caem na armadilha da dependência química. E, infelizmente, muitos vão ficar dependentes por anos, para se livrar dessa dependência. Eu converso com alguns fumantes, eles falam assim, e daí só para dar uma cutucadinha, eu falo, você já tentou parar de fumar? Eles falam assim, eu nunca tentei e não quero tentar. Olha a resposta de bate-pronto que eles dão. Né? Isso é muito comum no nosso grupo. Muitos chegam no grupo dizendo, eu amo fumar, eu gosto de fumar. E aí a gente tem todo um mecanismo de abordagem de ressignificar estilo de vida, ressignificar a própria vida. Eu falo para eles, olha, quando você fala que ama, você precisa olhar para o cigarro com um novo olhar. O cigarro não é amigo, não é companheiro. Precisa entender o conceito de amor, né? Exatamente. Então eu falo, olha, a gente ama o nosso filho, nossa esposa, nossos pais, nossos netos, nós amamos os nossos familiares, nossos amigos. O cigarro é uma droga. Você gosta do efeito prazeroso que a droga te dá. Então, exatamente isso que você falou. Primeiro, precisamos ressignificar e isso colocar o cigarro no seu lugar, no seu devido lugar. É uma droga. E, claro, como droga, ela dá prazer. Mais do que dá prazer, ela causa dependência. Ela causa abstinência quando a pessoa tenta se livrar.
Então, por isso que a gente precisa entender muito bem essa dinâmica tão complexa da dependência química. Perfeito. E dependência química, né, doutor? A gente está falando de algo. Eu não gosto dessa palavra problema, mas eu gosto de usar a palavra desafio. Eu sou todos os dias desafiado a viver o só por hoje, que há 24 horas atrás, que é como a gente usa dentro de Narcóticos Anônimos, né? Há 24 horas atrás eu fazia uso de drogas abusivo, compulsivo e obsessivamente. Hoje eu ressignifiquei toda essa questão, não faço uso hoje, porque o desejo de usar não existe mais. Eu posso ter a vontade, às vezes, porque vontade ela vem, dá e passa. É como se fosse uma vontade de tomar uma Coca-Cola, é como se fosse uma vontade de comer um chocolate. Mas o desejo instalado dentro de mim não existe mais. E só isso depende de mim. E a dependência química, eu nunca vou deixar mais de ser um dependente químico. Eu vou sim ser um dependente, estando em recuperação e ressignificando a minha vida dia após dia, nas condições que me propuseram lá atrás e fazendo vivas todos os dias. Eu faço uma aliança comigo mesmo todos os dias, que hoje eu não faço uso. Então, a gente está falando de uma questão que vai acompanhar a pessoa até o final da vida, como se fosse uma diabetes, enfim. E precisa ser modulado isso, porque tem tratamento, dependência química tem tratamento, tem desenvolvimento de entendimento e tem orientação para todo esse lado. Mas uma única chave precisa ser feita, que é eu perder o desejo de usar drogas. Perfeito, parabéns, Jairo, pela sua exposição, né? Pela coragem de abrir isso aqui. E você é um exemplo. Eu costumo dizer no nosso grupo a importância do grupo de ajuda mútua. O próprio NA, o AA, a nossa essência é o grupo, o amor exigente, a essência do grupo. Qual que é a importância? É o poder das histórias compartilhadas, que inspiram, motivam e transformam dependentes, doentes, em pessoas livres, saudáveis e felizes. É um ressignificado do sentido de vida. E no grupo, o que acontece? Aquela pessoa que antes era dependente passa a ter, na recuperação, na ajuda mútua, o seu novo sentido e propósito de vida. Então, é muito importante você mencionar os grupos anônimos. Eu sou amigo de AA há mais de 20 anos, sempre estou com eles, fazendo temáticas, conhecendo e aprendendo com eles, e esse mesma estratégia da ajuda mútua é que eu trago para o nosso programa aqui no município do Jundiaí. E você falou da questão do só por hoje, isso é muito importante. Nós temos o nosso grupo, nós estamos com 16 anos, então pessoas que recaíram depois de 10 anos. Então, bastou o primeiro cigarro para recair, voltar tudo aquilo de novo e, claro, recaiu, recomece. Recaiu, estamos de portas abertas para acolher o dependente que teve essa recaída. Mas é muito importante prevenir a recaída, e para prevenir a recaída de qualquer substância é evitar a primeira dose, o primeiro gole, o primeiro cigarro, um dia de cada vez, como você mencionou, é o só por hoje. Isso é de uma sabedoria extraordinária. E eu costumo dizer, Jairo, que eu não aprendi como tratar o dependente químico de uma maneira tão sábia como eu aprendi no Grupo Anônimo. Porque na Faculdade de Medicina a gente aprende o seguinte, olha, você precisa dizer que é perigoso, que provoca doenças e que você tem que promover a saúde, que a pessoa precisa parar de usar. Né? E pronto, a autoridade do médico manda e o doente obedece. Não é assim que funciona. E eu aprendi no Grupo Anônimo o como. O como é evitando, por exemplo, no caso do alcoolismo, o primeiro gole, no caso do tabagismo, o primeiro cigarro, no caso de outras drogas, a primeira dose. Então, isso é o que funciona. É o que funciona no mundo inteiro, e hoje a comunidade científica se rende aos grupos anônimos porque funciona muito bem mesmo, pela experiência de vida como a sua mesmo. Você sabe o caminho da pedra, você esteve lá na caverna, você passou pela dificuldade e sabe como sair, e aí ainda
assume como propósito ajudar outras pessoas, como você tem feito agora aqui conosco. Perfeito. Bom, estamos caminhando para o final, doutor, e eu tenho aqui uma das últimas perguntas. Vamos lá. E aí eu vou ampliar o senhor na tela para responder essa pergunta. Qual é a melhor maneira ou estratégia para parar de fumar? Olha, eu costumo dar 5 dicas para parar de fumar. Inclusive, tem essas 5 dicas no meu canal do YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa. A primeira dica é marque uma data. Por quê? O fumante ele vai procrastinando. Um dia eu paro, qualquer hora eu paro. Não, agora que a situação está muito difícil. Então, marque uma data. Quando você marca a data, você assume o compromisso com você mesmo que você vai tentar parar de fumar. Segundo, lembre-se que a vontade de fumar é passageira. Ela dura 5 minutos. O seu papel é resistir à vontade quando ela vier. Outro ponto importante, mude a relação que você tem com o cigarro. O cigarro não é seu amigo, não é parceiro, ele é um impostor. Ele é a droga que precisa ser evitada. E deve ser evitada o quê? Um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou fumar. Então, marcar uma data é importante, resistir à vontade. E outro ponto importante também é lembrar que fumar não resolve problemas. Então, esses são aspectos de mudanças comportamentais que são fundamentais para parar de fumar. Existe a oportunidade dos medicamentos para tratar os sintomas de abstinência, mas é muito importante dizer que nenhum remédio faz o fumante parar de fumar. Quem faz o fumante parar de fumar é ele mesmo, quando ele toma a decisão de romper com o cigarro, com determinação. Ele resiste à vontade de fumar, esse é o papel dele, e com a atitude de escolher um estilo de vida diferente, um estilo de vida saudável, que promova a saúde, que promova o bem-estar, que promova a qualidade de vida. É isso que o fumante precisa para se libertar da dependência do cigarro. Muito bom, muito bom. Pessoal, tá aí o Instagram do Dr. Carlos Henrique Costa. Fiquem à vontade para desfrutar do banquete de informação que tem lá. Inclusive essas dicas de como parar de fumar. E o canal do doutor também no YouTube, né? Dr. Carlos Henrique Costa pelo YouTube, deve ter também muita coisa interessante. Fiquem aí à vontade para acessar. Doutor, para finalizar, o senhor mencionou a questão de uma caverna, né? E eu realmente gosto dessa maneira de pensar que a caverna de Adulão, na época, por que foi? O que aconteceu na caverna de Adulão? A caverna de Adulão foi um refúgio, o local que Davi se refugiou quando precisou fugir da perseguição de Saul. Não é o momento para a gente discutir essa relação aqui, mas a caverna de Adulão foi um refúgio para que ele abastecesse as forças dele e ele entendesse todo o processo. E aí eu trago para, além de refúgio, um momento de reflexão, né? Você que é tabagista, você que compõe aí o uso de outras drogas, inclusive o álcool também, faça a tua reflexão. Tem o seu momento na caverna de Adulão, tem o seu momento através das nossas concepções, das nossas entregas de informação aqui, para que você de fato entenda que toda a problemática vai te atingir de uma maneira ou de outra se você tiver no uso dessa substância. E aí, por consequente, também as pessoas que estão do seu lado. No caso da dependência química, afeta a família, destrói todo um laço afetivo. Isso vai acontecer. Se não ainda aconteceu, não espere acontecer. Pegue o meu exemplo, pegue exemplo de outras tantas pessoas que estão por aí, que entenderam e ressignificaram a vida. Entre na sua caverna, entre em contato com o seu poder maior, peça ajuda, levanta a mão, fala, doutor, lá em Jundiaí, não aguento mais fumar, me ajuda. Vai pedir um grupo de apoio. Enfim, pedir ajuda nunca é difícil, ou melhor, nunca é algo fácil, mas não é feio pedir ajuda. Pedir ajuda é uma maneira corajosa de identificar aquilo que você tem para dentro de si e colocar para fora as possibilidades que você tem de se integrar ao mundo sem essas substâncias todas, né, doutor?
Perfeita a sua colocação, a importância de pedir ajuda, é isso mesmo que o fumante precisa. E você falou dessa autorreflexão. A dependência química é a doença da negação. E a pessoa ela vai se afundando na dependência, negando os riscos e as consequências, e ela só vai conseguir sair dessa situação quando ela toma consciência. E essa tomada de consciência passa exatamente por isso que você sugeriu, da reflexão. E a importância de pedir ajuda, de estarmos conectados. Eu lembro da Brené Brown, é uma escritora que escreveu o livro A Arte da Imperfeição, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala que os nossos defeitos geram em nós a vergonha, sentimento de culpa e desconexão. E ela sugere, no lugar da vergonha, temos a coragem de sermos imperfeitos e pedirmos ajuda para melhorarmos as nossas imperfeições. No lugar da culpa, a autocompaixão. E no lugar da desconexão, a sintonia com pessoas. Nós não fomos criados por Deus para vivermos isoladamente. Nós precisamos estar conectados. E muitas vezes nós vamos ter vínculos, criar vínculo com pessoas que compartilham as suas vulnerabilidades e dificuldades. Por isso a importância de estender a mão, de pedir ajuda, mas também se comprometer a oferecer a mão e oferecer ajuda. Muito bom. E por mim já ficava mais uma hora aqui, viu, doutor? Tranquilo. Antes de doutor já finalizar para nós, eu queria deixar uma frase bem interessante de Winnicott. Esconder-se é um prazer, mas não ser encontrado é uma catástrofe. Escolha que caminho traçar, né? Ou se esconde ou não se cabe dentro de si. Então, pedido de ajuda sempre é significativo. Faço as honras de você se despedir do pessoal. Olha, muito obrigado. Você falou da importância do encontro, né? Eu estou extremamente honrado e feliz com esse nosso encontro, com esse nosso bate-papo. Tantas pessoas conosco aqui, profissionais, dependentes. Eu fico muito honrado, feliz com o nosso encontro e o que a gente quer é promover saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Pessoal, obrigado, doutor, Deus abençoe, obrigado pela disponibilidade de uma quarta-feira estar conosco aqui. E, pessoal, vocês que nunca acessaram, entraram pela primeira vez, fiquem à vontade, nós temos vários conteúdos, trazendo vários tipos de informação para vocês. Na sexta-feira nós temos uma outra entrevista, segundas, quartas e sextas é o nosso mecanismo de entrevista aqui. Você sempre é um convidado nosso ilustre para poder tirar suas dúvidas, fazer os seus comentários, dar a sua percepção dos assuntos em pauta, enfim. E as pessoas que já estão nos acompanhando, obrigado também por estarem mais uma vez conosco e fiquem todos com Deus e uma ótima semana a todos. Doutor, só fica mais um minutinho para a gente encerrar, tá bom? Ok. Um abraço a todos.